Começando mais um Reconecta Cast e hoje uma aula. Uma aula porque a pessoa que está aqui comigo, eu já vi que ela é essencial na nossa vida. Cuida da saúde, é palestrante de alta performance. Mas antes de eu contar para vocês quem está aqui comigo hoje, eu quero agradecer os meus parceiros maravilhosos. Pesados Marketing, sempre com aquela entrega maravilhosa, com excelência, agilidade, em tudo que você precisa nesse mundo digital. A Dom Kebab, a melhor franquia de comida árabe, de sanduíche árabe do mundo. E no mercado financeiro, nós podemos dizer exatamente assim, ela está acima da média em rendimentos. Se você está pensando em entrar para essa área gastronômica e com franquias, é Dom Kebab, @DomKebabCWB. Closeseg é a nossa outra parceira queridíssima também dos queridos Paulo Schmidt e Vanderlei Silva, aonde eles vieram com uma forma muito humanizada para poder resolver todos os teus problemas e dar muitas soluções, porque você precisa tanto na área de saúde quanto em seguros. Um beijo enorme para os nossos parceiros queridos das nossas canecas BC Personalizações e a queridíssima Dani da Dona em Voga, que toda semana cuida do look da Mamá aqui. E agora eu quero apresentar para vocês essa pessoa mais do que especial, uma mulher muito inteligente, Andriele Pedroso. Está aqui comigo hoje e vai contar um pouco desse mundo que se faz tão necessários, principalmente hoje em dia, né? Com certeza. Seja bem-vinda, Andri. Muito obrigada, Marcele. Um prazer estar aqui no podcast. O prazer é meu. Vamos falar do livro também, né? Com certeza. Acabou de voltar lá de fora. Temos muita conversa. Me conte, Andri, como que foi essa experiência? O que você viu de novidade? O que é biohacking? Vamos começar por aqui? Perfeito. Cada vez mais se fala sobre o biohacking ou biohacking, que é basicamente a ciência de você hackear o seu corpo e mente para conquistar alta performance física e mental. Então, quando as pessoas pensam em biohacking, a grande maioria hoje ainda pensa muito que eu vou precisar utilizar muitos dispositivos eletrônicos, preciso utilizar inúmeros nootrópicos, a gente vai falar um pouco sobre isso, suplementos e até medicamentos para conseguir, de fato, aumentar minha performance. Mas até, agora trazendo o link desses eventos que eu participei no exterior e também de tudo que eu venho acompanhando de tendências do biohacking, na realidade, o que a gente precisa fazer cada vez mais é reconectar. Então, reconecta com a natureza. Por quê? Porque o ser humano ele foi se distanciando do que era o natural. Então, antigamente, os nossos antepassados, eles tinham o hábito de seguir ali o ciclo circadiano durante o dia com alta claridade, durante a noite escuridão, porque eles não tinham outras alternativas. Sim. Hoje a gente consegue ajustar a luminosidade, hoje em dia as pessoas ficam muito tempo nos dispositivos eletrônicos e durante o dia, muitas vezes, na escuridão, nos escritórios fechados, sem nenhuma claridade, não tem mais tanta exposição à luz. Então, todos esses hábitos que foram mudando, eles foram também prejudicando a nossa performance, tanto física quanto mental. Então, hoje nós vemos dados aí muito impactantes, por exemplo, distúrbios mentais, cada vez mais crescendo. A Organização Mundial da Saúde traz esse alerta de que os distúrbios mentais, ansiedade, depressão, estão aumentando cada vez mais, e isso é algo que vem de uma rotina de anos de hábitos errados. Então, o que eu faço hoje como palestrante, como produtora de conteúdo, é justamente ajudar as pessoas, por meio desses hábitos, reconstruir uma rotina que seja, de fato, a fórmula para ela da alta performance. E agora, trazendo esse contexto de tudo que eu vi no exterior, reforçando o que eu já acreditava de que não existe uma fórmula perfeita para todo mundo. Não existe uma dieta, receita, não existe... Né? Não existe. Cada pessoa tem a sua própria fórmula da alta performance. A dificuldade, o grande desafio é como que eu encontro isso. E é por meio de experimentação, e aí que entra o biohacking. É você, por meio do seu autoconhecimento, entender o que para você funciona, o que não funciona por um período, ou por um período mais prolongado, para o resto da vida. Quais são os hábitos que eu vou começar a aplicar? E é isso que o biohacking estuda, e eu sou apaixonada por essa ciência. Olha, ela é muito interessante, porque você chegar ao ponto de você reformular a forma que você pensa, e não é
Não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo, ela, com o hábito, se torna muito fácil. Se torna estilo de vida, Estilo de vida, Exatamente. exatamente. A partir do momento que você se propõe a ter um estilo de vida mais saudável, eu acredito que o biohacking, ele cai como uma luva, né? Com certeza. E como que funciona? Como que a gente começa com tudo isso? Ótima pergunta. Porque exatamente o que eu vinha comentando, vamos nos reconectar com a natureza. Então, primeiro passo é entender o que eu estou fazendo hoje que está prejudicando a minha performance. Então, eu tenho uma metodologia que são os 3 R's do biohacking. Primeiro R é remoção. Então, eu vou remover os gatilhos que estão prejudicando a minha performance. Se a pessoa é sedentária, eu sei que isso está prejudicando a minha performance. Eu preciso começar a mudar ali a minha rotina para incluir alguma atividade física. Se a pessoa está consumindo muitos alimentos ricos em corantes, aditivos químicos, açúcar em excesso, gordura saturada, isso também, a gente sabe que a neuronutrição, a nutrição tem impacto direto com o nosso desempenho cognitivo. Eu preciso também cuidar da minha alimentação, porque aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo, eu também vou impactar o meu cérebro. O cérebro hoje, ele tem um peso ali de aproximadamente 2% da massa corporal, mas ele usa aproximadamente 20% do que a gente consome de energia. Então, eu preciso alimentar essa máquina. Se a pessoa não se alimentar bem, se ela não dá nutriente para o cérebro, como que ela vai performar? Então, isso é mais um passo. Eu vou remover aqueles alimentos, aqueles aditivos químicos ou mesmo substâncias tóxicas, então álcool, tabaco, que a pessoa sabe que prejudica a performance dela, mas ela ainda não quis deixar. Quando a gente sabe que está errado, primeiro é visualizar o que está errado, mas não faz, é porque a gente talvez está ali ainda apegado àquele tipo de hábito ruim, mas que a gente precisa começar a olhar isso com mais cuidado para conseguir mudar de fato a nossa rotina. O poder da decisão, né? Você quer, mas está preso ainda... Eu quero, mas não quero, né, Marcele? É isso mesmo. E isso claro, é o estilo de vida, né? Para você iniciar... Claro que cada um tem o seu tempo. Sim. Mas em 6 meses, 1 ano, eu já sinto isso que já virou um estilo de vida? Ou você percebe que tem pessoas que é muito rápido já? E não por questão de idade, por questão de força de vontade? Como que é? Essa questão de notar a diferença, a gente tem várias formas de medir essa diferença. Provavelmente, em muito menos tempo, se a pessoa começar a analisar, ela vai conseguir olhar. Então, eu, por muito tempo, atuei como nutricionista clínica, né? Então, ajudando as pessoas, seja de emagrecimento, redução de ansiedade. Principalmente, eu atendi muitos executivos, Marcele, que tinham ali um grau de ansiedade muito, muito alto e queriam reduzir por meio de hábitos no estilo de vida. E a gente começou a identificar. Às vezes, não era nem só a questão da alimentação, mas o sono estava inadequado, o tempo que a pessoa ficava ali no trabalho, forçando, também estava inadequado. Então, esses hábitos todos incluem até mesmo na alimentação. Então, às vezes a pessoa não sabia por que ela estava consumindo demais. Tô com toda hora com vontade de comer açúcar. Muitas vezes essa vontade de comer açúcar a todo momento, tem relação com esses hábitos errados de ficar ali muito tempo sem se alimentar, não tem uma regularidade de horários para alimentação. Então, é claro que o corpo ele vai mandando sinais. Então, assim, identifiquei o que está errado. Agora, eu preciso começar a incluir hábitos que são bons. Algumas pessoas conseguem ver uma diferença em 1 dia, 2 dias, 1 semana. Agora, o que eu estou esperando? Estou esperando me sentir mais descansado depois que eu durmo? Eu estou esperando conseguir ficar mais tempo focado no trabalho? Isso também é uma métrica de produtividade. Eu consigo ter mais equilíbrio ali na hora de fazer uma alimentação, não querer ficar comendo muito açúcar. Tudo isso a gente vai regulando por meio de hábitos. Então, cada pessoa é individual, né? Cada pessoa tem ali um padrão, uma rotina, que ela consegue ou não incluir alguns hábitos, e a gente precisa identificar o que para cada pessoa serve. Então, algumas pessoas, só de regular o sono, ela já vai melhorar a vontade de comer doce, ela já vai melhorar... Sono é tudo, né? Tudo. Eu falo que um dia produtivo, ele começa com uma noite bem dormida, um sono de qualidade. E isso, a gente sabe que varia de 7 a 9 horas por noite. Menos que isso é ruim, mais que isso também pode ser ruim. Então, tudo é a questão do equilíbrio ali. Mas não é só dormir essa quantidade. A pessoa precisa, de fato, descansar. Então, não é dormir 7 horas e acordar 5 vezes na noite. Sim. Ela precisa dormir contínuo, passar por todas as fases do sono. Então, às vezes, só da pessoa mudar o hábito de dormir mais cedo, acordar mais cedo, ela já vai sentir que aumentou a produtividade. E isso não precisa demorar 6 meses para acontecer. Às vezes, só na mesma semana, a pessoa já começa a identificar
que, dormindo melhor, ela acorda mais disposta, ela consegue treinar de manhã, por exemplo, adicionar uma atividade física na rotina e ainda se alimentar muito melhor. Porque ela não vai ficar ali com vontade de compensar aquela falta de energia. Porque o que acontece? Quando a gente dorme pouco, o nosso corpo ele sente que está faltando energia. Então, como que ele vai buscar aumentar essa energia? Na alimentação. Alimentação. E geralmente é carboidrato, sim, é doce, é açúcar. Então, aquela pessoa que ela acorda muitas vezes com muita vontade de comer um bolo, pode ser que ela não está conseguindo ter um sono de qualidade. Isso também tem relação. Não é a única causa, mas também tem relação. A pessoa pode achar que tem um sono de qualidade e não percebeu que acorda já morrendo de vontade de comer. Isso. É um sinal, o açúcar, né? Aí ela percebe que ela tem essa vontade já cedo, mas ela nunca vai associar que é uma noite mal dormida, porque se você perguntar, fala, não, eu durmo bem. E pode ser um sono... E aí, essa que é a questão que você tinha comentado sobre a vontade ou a falta de vontade. Às vezes a pessoa tem vontade, mas ela está cometendo alguns erros na rotina que ela não sabe que impactam, por exemplo, a vontade de comer mais. Por exemplo, o sono. Autossabotagem não perceptível, algo assim? Isso, as pessoas às vezes pensam assim, quanto mais eu trabalhar, tem muito aquele conceito de trabalho enquanto eles dormem. Então, a pessoa pensa que quanto mais ela trabalha, mais produtiva ela é. Na realidade, pode ser muito o contrário. Porque se a pessoa não tem uma boa noite de sono, ela já acorda com uma produtividade muito menor do que se ela tivesse dormido muito melhor. Então, é uma questão de começar a reparar como que a gente está lidando com a nossa rotina. Se a pessoa não tem horários para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar, horário para fazer atividade física, como que ela vai regular o ciclo circadiano? Que é fundamental para a gente conseguir ter uma liberação de hormônios adequada durante o dia. Então, por isso que precisa identificar cada pessoa, qual que é o estágio que ela está, quais são os erros que ela está cometendo, porque aí sim a gente consegue identificar em quanto tempo que ela vai começar a ter resultado. E até essa percepção, ela é individual muitas vezes. O profissional da saúde, por exemplo, ele pode passar ali uma dieta, uma rotina de exercício físico, alguns suplementos que a pessoa vai utilizar, mas ela vai começar a perceber aquilo em 3 semanas, mas bioquimicamente poderia já estar melhorando. Então, é muito uma questão de avaliar o que a pessoa sente, né, o subjetivo, e também o que a gente avalia ali por meio de exames bioquímicos, avaliação de composição corporal e outros inúmeros parâmetros que a gente consegue melhorar a nossa performance. No caso de mulheres, reposição hormonal, a gente vê... Eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre até quanto eu acho que é saudável ou não a reposição hormonal por questões de genética, né? De doenças, assim. Me corrija se eu estiver errada, eu tenho esse medo. De câncer? Eu sou uma pessoa que o meu histórico... parte materna, as minhas tias tiveram e eu fico meio assim dessa tal da reposição hormonal, né? Depois em off a gente conversa. Sim. Vou aproveitar você aqui. O biohacking e todo esse movimento do biohacking para mulheres especificamente, quando passa dos 40, 45, que vem climatério, vem menopausa, isso, o quanto isso beneficia? Ele acalma, porque tem mulheres que têm sintomas terríveis. Sim, sim. A qualidade de vida é muito... Tipo, cai, né? Da noite pro dia, assim, né? Porque os hormônios, eles são fundamentais para que a gente consiga também ter essa regulação de humor, não ficar com muita ansiedade. A alimentação, ela também está muito relacionada com isso, principalmente na menopausa. A gente vê que muitas mulheres continuam por anos com hábitos errados, e aí depois, quando reduz toda uma cascata, né, hormonal, acaba que ela sente muito mais esses danos. A reposição hormonal, se for bem indicada por médicos, pode ser indicada, mas a gente sabe que sim, tem alguns riscos associados. Então, claro que a genética, ela não vai dizer se a pessoa vai ou não ter uma doença. Hoje, os hábitos de vida, eles são infinitamente mais importantes do que a genética em si. Tanto é que a gente consegue hoje fazer um exame genético e ver o que eu tenho predisposição a ter. É câncer, ou mesmo vendo na família qual é o meu histórico familiar. Quais pessoas da minha família tiveram determinada doença. Claro que eu tenho uma predisposição maior, mas que bom que a gente consegue ver essas predisposições e já começar a mudar os nossos hábitos hoje, porque não é destino. A genética não é destino. Então, se eu hoje identifico isso daqui, pode acontecer comigo, eu vou começar a prevenir. Agora, reposição hormonal é quando tem uma indicação na dose certa e acompanhado por um profissional da saúde. Hoje, muita gente pensa assim, eu vou necessariamente precisar usar.
nem sempre é necessário. Mas para muitas pessoas pode ser muito benéfico. Agora, a gente sabe que existem, sim, alguns riscos associados, como é o caso de câncer, no caso de estrogênio. O estrogênio teria que ficar de fora, no caso de histórico de câncer. Não necessariamente. É essa que é a questão, Marcele, de identificar qual é aquela pessoa que está ali na frente do profissional. Porque se ela tiver um risco muito aumentado, provavelmente ele vai encontrar alguns tratamentos alternativos que existem. Agora, se não tem outro e para ela a qualidade de vida agora é melhor usar, a gente vai tentar evitar que isso aconteça de outra forma. Então, precisa sempre analisar o risco, o benefício e ver ali nessa comparação o que vale a pena no momento. Mas para algumas pessoas pode ser muito indicado, sim, e melhorar muito a qualidade de vida. Tá, e o biohacking, em relação a isso, ajuda absurdamente. Sempre. Né? Em todos os aspectos, né? Sim, porque, assim, o que é o biohacking? É basicamente você ter controle sobre a sua biologia. É até o chamado pai do biohacking, que é o Dave Asprey, eu consegui assistir uma palestra dele esse ano na SXSW, que é a maior feira de inovação do mundo, até a gente pode comentar um pouco sobre esses eventos. E ele falou assim, o biohacking basicamente é você ter controle sobre o seu interior e o seu exterior para conseguir controlar a sua biologia, você ter domínio sobre a sua biologia. É isso que eu queria te perguntar quando eu falei do hormônio, porque quando você vem nessa fase do hormônio, é uma bagunça, né? E eu vejo que o biohacking, ele acaba sendo uma alternativa poderosa para a mulher nessa fase da vida, né? Com certeza, porque se ela regula os os horários... É uma bagunça de pensamento, de sentimento, de tudo. Sim. E aí, se a mulher fica cada vez mais se afundando ali nessa fase de menopausa, se ela se afunda, se ela não busca, por exemplo, alguns remédios naturais, atividade física, se alimentar bem e ter a rotina de autocuidado... O biohacking ele tem várias dessas técnicas naturais. Ou estar em contato com a natureza é uma técnica de biohacking que a gente fala muito. É você ter contato com o chão, com a grama. Se fala muito no biohacking do grounding, né? Você estar em contato com a grama e pisar, de fato, na terra. Isso também ajuda, melhora o humor. Você ter contato com o sol. E as pessoas se distanciaram disso. Então, principalmente nesta fase ali da menopausa, uma pessoa que já está mais deprimida, se ela começar a aplicar essas técnicas da vida dela, certamente ela vai se sentir muito melhor. O próprio banho gelado é uma técnica muito utilizada no biohacking. Você ter uma imersão, tem até o Wim Hof, que é uma técnica de você estar em imersão no gelo. E isso também, tem pessoas que têm o hábito de fazer isso com muita frequência. Agora, imagina se você pelo menos... Mas isso funciona tendo um hábito? O gelo? O Wim Hof, assim, sinceramente, eu não consegui ainda fazer essa técnica, né? Pretendo, mas só o banho gelado... Porque o que acontece, Marcele? Quando a gente fala de biohacking, muita gente olha para aqueles grandes biohackers, né? Brian Johnson, Dave Asprey, grandes nomes que gastam muito dinheiro com isso, com vários experimentos, e que, por vezes, é algo muito inacessível, né? Por exemplo, o Brian Johnson, que é um case mundial, ele gasta mais de $2 milhões por ano com os experimentos dele. E até eu gosto de citar isso porque o projeto dele é chamado de Blueprint. E esse projeto ele está disponível na internet. Então, quem quiser pode acessar lá o Blueprint, o protocolo dele, tudo que é... Como ele faz, alimentação, suplementação, tudo lá descrito em quantidades. Mas o que eu gosto de questionar é, será que se você fizer aquele protocolo, a gente tem o mesmo resultado que ele? Não. Não tem. Porque cada pessoa é individual. Sim. Então, o que eu gosto de trazer na minha comunicação, nas minhas palestras é, você pode aplicar essas técnicas baseado no natural, sem necessidade de gastar muito dinheiro com tecnologia de última geração e ter resultados muito bons, desde que seja constante. Porque o problema é que as pessoas às vezes fazem, por exemplo, vou uma vez fazer um banho de gelo. Uma vez vou fazer um banho gelado. Uma vez eu vou usar um nootrópico, né, que é um suplemento ali que vai ajudar a potencializar o cérebro. E a pessoa depois diz que não funciona porque ela tentou por uma semana ou um mês. É igual dieta, né? A dieta não funcionou, tá, mas não teve tempo suficiente para isso. Então, o biohacking é você viver esse estilo de vida, você incluir essas técnicas e você entender quando que aquilo é interessante para o seu corpo. Então, por exemplo, quando que é interessante um banho gelado? De manhã,
Quando você toma um banho gelado, você vai também despertar, o seu corpo ele vai ativar aquele sistema de luta ou fuga, você vai ter mais produtividade por isso. Daí a gente, incluindo isso no dia a dia, sente a diferença. Eu faço o banho gelado. Então, assim, são pequenas técnicas que a Mas gente vê a diferença. você não dá uma xingada, assim, você não fica irritada? Dá com- vontade, viu? Eu É até bom que a gente extravasa, né, Marcelo? É isso que eu fico pensando, porque uma das coisas assim, sono, fome e frio são coisas que me irritam um pouco. Aham. Eu fico imaginando de manhã, imagina assim. Mas sabe por que que é interessante? Até, principalmente o gelo, né? Que é ainda mais desafiador. Nossa, é muito gelado. E a pessoa fica lá, é a questão da resiliência mental. O próprio Mindfulness é uma ferramenta muito poderosa no biohacking. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer a nossa mente para que o nosso corpo ele responda a esses estímulos. O que as pessoas hoje fazem é viver no modo automático. Então, ela acorda, vai lá, despertador ligou, vai apertando até a hora que consegue, já acorda atrasado, já acorda mais ansioso. Aí abre a geladeira, come o que tem disponível, não sabe nem o que vai comer, nem a quantidade, nem o impacto que aquilo tem no corpo. Então, o que o biohacking faz começa a olhar para você, começa a ver o que você está sentindo, começa a ver o quanto que esse alimento ele pode estar impactando na sua performance. Porque aí você está no agora, né? Exatamente. Você também, isso aí ajuda, essa percepção ajuda muito em questão da ansiedade, porque Com tudo que você certeza, falou com no certeza. automático, Isso. você está abrindo a geladeira, pegando alguma coisa, você já está pensando, né? E você poder estar ali no agora, Isso você mesmo. consegue escutar todos os sinais do teu corpo. Porque o que acontece? A vida é agora. É. A ansiedade, a pessoa está sempre pensando no depois e ela esquece de viver o agora. Então, na verdade, ela não está nem vivendo de fato, porque ela está sempre pensando o que vai acontecer depois, ou mesmo a pessoa que está pensando no passado. E aí vira depressão. Então, a gente tem que viver no agora. O que eu posso fazer agora para conseguir que os meus próximos anos de vida eles sejam, de fato, com qualidade aqui nessa terra. É isso, a gente estava comentando antes do podcast aqui sobre Loma Linda, né? Que é uma das 5 Blue Zones, uma das 5 regiões do mundo com maior longevidade. E lá em Loma Linda, especificamente, é a única cidade que ela se caracterizou por ser uma região muito adventista. A grande maioria ali das pessoas, elas são adventistas do 7º dia. Então, elas têm hábitos que são já pregados dentro da igreja. Então, cuidados com a alimentação, Desde com lá o de tempo. trás. Muitos anos. Então, imagina... Que não se quebrou, né? Exatamente. Diversas pessoas com os mesmos hábitos de saúde. Eu tive a oportunidade de conversar com uma centenária que estava super feliz, dando gargalhada lá. Presente, né? E assim, é essa que é a longevidade que eu quero. Essa é a longevidade que a gente quer. Não é só Sim. viver mais, mas é viver bem, né? Lúcida, né? Exatamente. Lúcida. Conseguindo conversar e faz caminhada todo dia. E você Esses analisou são que ali hábitos. 80% é a alimentação, o estilo de vida. Eu falo que é tudo um pouco, Marcele, porque assim, as pessoas querem achar uma fórmula, ou um alimento, ou um suplemento da alta performance, da longevidade, e isso não existe. É sempre de uma forma holística. Então, eu preciso identificar o que na minha rotina eu preciso melhorar. Será que é a parte do sono? Será que é a parte de alimentação? Será que é a parte de exercício físico? Eu vou começar a identificar tudo o que está fazendo falta. Então, por exemplo, a própria água. Tem gente que às vezes pensa assim, eu preciso de um suplemento para melhorar a minha concentração. A pessoa nem bebe água. Não hidrata o cérebro. Exatamente. A água é necessária para todas as nossas reações. Então, a gente precisa ter a hidratação ali como um hábito padrão no dia a dia. Só de você estar desidratado, você já perde também capacidade cerebral. E as pessoas às vezes não pensam no básico. Eu quero o O avançado. nosso corpo é 80% água, né? Então, É 80%. exatamente. A gente precisa sempre estar hidratando bem o corpo. Estou confundindo. Quantos por cento é o nosso corpo? Né? O corpo é 70% água. 70%. Eu estava confundindo com a terra. Aquela terra. Bom, dá no mesmo, né? Quase no mesmo. Sobre essa experiência que você passou um bom tempo fora do país Uhum. e nas feiras, foram feiras? São eventos. Eventos. Lá você viu muita novidade. Muito. O que te mais chamou a atenção? Bom, fazendo um resumo aqui, porque são várias, né? A primeira que eu participei foi a CES, em 2024, que foi em Las Vegas. Essa é a maior feira de tecnologia do mundo, então ela traz os maiores avanços de tecnologia de vários setores. E o que eu me encantei foi na parte da saúde, principalmente por causa de biohack. Então, eu encontrei, assim, dispositivos, por exemplo, aqueles óculos de realidade Sim. virtual,
Agora, para a questão de mindfulness, que a gente comentou agora, então, um óculos que você vai ficar ali um período, 20 minutos aproximadamente, com sons, com ondas binaurais. Eu te perguntei se era conseguir binaural. Padronizar ali, para conseguir relaxar de fato. Então, tem não só os sons, mas o óculos, ele vai mostrando várias imagens que são relaxantes. Então, a pessoa consegue mudar o estado emocional em poucos minutos ali com esse dispositivo. Você tá brincando. Eu achei sensacional. Eu durmo, às vezes, escutando ondas binaurais. Eu também. Eu trabalho, estudo e às vezes, antes de dormir, uso também. Sério? Estudando e trabalhando também? Porque ajuda muito com a concentração. Quando eu conheci, eu fui mais pro lado para dormir, assim. Uhum. Eu até nem... É que vivo num estilo, assim, de entra e sai. Eu acho que devia viver com um fone de ouvido. É a trilha sonora da vida, né? Uau, adorei. É a trilha sonora da vida. O que mais que eu vi? Eu vi agora um termo que cada vez mais sendo usado nos Estados Unidos, e é uma tendência muito forte lá, é chamado de Age Tech, né? Que é o estudo de como que a tecnologia ela pode ser aliada da longevidade saudável. Então, várias empresas têm agora iniciativas para que você comece a colocar dispositivos na sua casa, dentro do carro, ou mesmo dispositivos no corpo. Então, por exemplo, o próprio smartwatch, ele pode ser considerado um dispositivo ali para medir como que está a sua saúde, e esses dispositivos, eles começam a ser integrados. Então, por exemplo, dentro de casa, você tem ali um dispositivo na parede que consegue medir como que está o seu humor hoje, por exemplo, ou a própria, que a gente fala hoje, a Alexa, né, o dispositivo ali. Daqui a pouco, esses dispositivos, eles são também utilizados para conversar com as pessoas, para ver como elas estão, para entender o padrão da casa, os robozinhos ali para brincar com o cachorro. Isso a gente vê de monte lá no exterior. É uma tendência muito forte que a gente vai começar a ver. Cada vez mais a tecnologia se inserindo na vida do ser humano, e ao mesmo tempo que ela pode ser muito boa, né, no sentido de ajudar a medir esses dados, também pode ser ruim quando existe uma exposição excessiva a esses dispositivos, a pessoa não consegue ter um limite, né? Como a gente vê nas redes sociais hoje. O excesso de redes sociais também pode ser um gatilho para a ansiedade, se a pessoa não conseguir gerenciar bem as emoções. Muito. É até aquela história de colocar o áudio, agilizar o áudio ali, né? Agilizar para 2, 3, se tivesse 5, 10, as pessoas iam colocar. Exatamente. E isso foi o que mais te chamou a atenção na área de saúde? Nossa, tem muitas informações. Deixa eu ver o que mais... Você ficou um bom tempo lá, sim, né? Sim. A CIES foi a primeira, né? A CIES, que eu comentei, até um desses dispositivos ali que eu tinha comentado, eles conseguem identificar quando a pessoa cai. Então, às vezes, sabe, quando um idoso está sozinho em casa, o filho pode receber na hora um SMS dizendo que a pessoa que caiu em casa, teve algum problema em casa. Ele consegue identificar rápido isso. Então, a tecnologia se inserindo na nossa vida para que a gente consiga ter mais saúde, mais performance, mais longevidade. Vou comentar sobre mais algumas aqui. A segunda que eu participei foi a NRF, e essa aconteceu em Nova York, que é a maior feira de varejo. Então, já é um foco bem diferente, não é tanto a questão da tecnologia, mas a gente vê também a tecnologia se inserindo cada vez mais. O que me chamou a atenção ali na NRF, além dos robôs já dominando toda a parte operacional, é que, sabe que já chegou a ir na Amazon Go? Não. Nos Estados Unidos? Ele é um supermercado inteligente. Você não tem atendentes, não tem pessoas ali. Você basicamente... É só você entrar com o carrinho, você tem já o dispositivo, vai ler o QR Code, faz as suas compras. Quando você sai, você não precisa nem passar no caixa, porque ele já identifica tudo que tem. É algo assim, é o mercado do futuro, né? Isso já está rodando, e já tive a oportunidade em Nova York também de fazer compras ali na Amazon Go. E agora a gente começa a ver também a inteligência artificial muito integrada nesses dispositivos. Então, por exemplo, ali na NRF eu vi um carrinho de supermercado que ele tinha uma tela que ele conseguia identificar quais são os produtos que tem dentro do carrinho e sugerir quais são as receitas que a pessoa pode fazer. Ou se, por exemplo, tem uma receita que você pode fazer com esses ingredientes. É só você comprar mais tal ingrediente que você consegue fazer. Não então, creio. Sensacional, assim, porque cada vez mais... Acelerada no consumismo total vai ser. Totalmente. Ali, né? Porque aquela questão, né, Marcele? Por que a pessoa vai num supermercado hoje? Por que ela vai em um local se a gente consegue fazer praticamente tudo online? E principalmente pós-pandemia. Qual que é a dificuldade hoje do varejo é essa? Então, essa experiência ela tem que ser diferenciada. E aí eu achei que foi uma
uma sacada muito boa ali. Ótima, porque até mesmo, por mais que aumente o consumismo, pelo outro lado, quantas vezes você vai ao mercado e chega em casa e fala, saiu para comprar tal coisa. Esqueceu. Esqueceu. Exatamente. Então, né? É perfeito. Assim como ele consegue identificar quais são os padrões ali de produtos que se utiliza, e aí isso facilita, né? Você vai no dia a dia aí tendo mais facilidade com o uso da tecnologia. Então, por exemplo, agora também, voltando ali na CES que eu tinha comentado, o smartwatch hoje ele é muito utilizado para medir a frequência cardíaca, como que está a atividade física, como que está o sono. Tem vários parâmetros que a gente consegue ver por aqui. Agora, com mais essa busca, essa demanda por dispositivos eletrônicos para ajudar com a performance, a gente vê, por exemplo, um anel inteligente. Eu vi o anel. Sensacional. O Oura Ring, ele é muito conhecido, mas ele ainda é pouco acessível, por exemplo, para o brasileiro. Nossa, o valor, assim, convertido para reais fica muito alto, não é tão acessível. O que eu vi lá na CES foi um similar, e o nome da empresa é J-Style. Eles fazem, se eu não me engano, é da China. Na CES, o valor estava saindo em média $80 para você comprar aquele anel para empresas. E ele tinha funções muito parecidas com o smartwatch. Então, tudo que um smartwatch faz hoje... Você encontrou no anel. Com o anel. Então, ele também tem o aplicativo ali integrado com o celular, é algo mais discreto. Então, a gente começa a ver que estão surgindo várias inovações nesse sentido. Eu fico muito feliz em ver isso, porque era algo que antes não tinha demanda para isso. E hoje a gente começa a ver que existe bastante. Então, eu falei ali da CES, da NRF, também participei da SXSW, que é essa feira que eu comentei ali, que aconteceu no Texas. Essa é a maior feira de inovação do mundo, Marcelo. E, assim, eu fiquei impressionada, porque ali eu esperava muito ver tecnologia. A inovação, a tecnologia... Mas você foi surpreendida. Demais, porque eu cheguei lá nas palestras e o que eu mais vi de pauta foi saúde mental, mindfulness, produtividade, como ser produtivo em uma era de inteligência artificial, porque é uma dificuldade hoje. Então, tudo muito artificial, tudo muito rápido. A questão de acelerar o áudio ali, que você comentou, é só um dos hábitos. A gente quer acelerar tudo, é tudo rápido. A própria rede social, ela traz essa vontade de ver tudo muito rápido. Você acha que essa situação da inteligência artificial, que te beneficia várias coisas, você ser ágil em várias coisas, você sabendo disso, você acha que isso também não é um gatilho que te ajuda, que não é que te ajuda, que possa ajudar a pessoa a procrastinar alguma coisa a mais, assim? Tipo, não, eu sei que é... Dá conta, né? Exato, eu sei que eu dou conta. Também, com certeza. E até isso é um debate que se faz hoje. Com inteligência artificial, será que as pessoas vão querer perder aquela vontade de estudar, perder aquele tempo que elas teriam ali para As crianças, hoje em dia têm também. acesso a isso. Exatamente. A gente vê que hoje uma criança de 7 anos, ela tem um estímulo, até menos, 5 anos. A gente vê nas mesas de restaurantes, as crianças ali com o celular na mão, né? E já sabem mexer melhor que a gente, né, Marcelo? Sim. Aham. E se você ainda vai pedir, como que faz isso? Mas como que você não sabe? Todo mundo sabe. Exatamente. Então, eu acredito que sim, isso vai, de certa forma, fazer com que as pessoas tenham um pensamento mais acelerado, ali, mais ansiedade, e no momento de fazer um trabalho, utilizar a inteligência artificial, às vezes delegar tudo para a inteligência artificial e deixar de fazer o que deveria ali, o estudo prévio para aquilo. A gente já vê acontecendo isso, né? Mas na minha opinião, e não só na minha opinião, mas de especialistas, que também eu assisti lá na SXSW, essa feira de inovação, um especialista ele falou sobre como que a inteligência artificial ela está mudando, transformando o mercado de produtores de vídeo. Então, a gente vê hoje vídeos que eles são 100% criados por inteligência artificial. Você vê ali uma foto de uma pessoa criada por inteligência artificial e você não sabe nem diferenciar se é real ou se não é real. Então, esse mercado está trazendo também oportunidades para as pessoas que sabem usar a ferramenta. E aí foi isso que ele comentou, que não adianta só você ter a ferramenta, você precisa saber usar. É porque, por exemplo, hoje a inteligência artificial, ela é feita à base de prompts, né, de comandos. Então, se eu não sei fazer a pergunta certa para ela... Você não espere a resposta certa. Exatamente. Né? É igual a questão do próprio ChatGPT. A gente sabe que ele cria referências do além. Então, não dá para confiar em tudo que está ali se você não sabe exatamente como conduzir aquela pesquisa. Sim. Então, assim, eu acredito que a inteligência artificial é uma ótima ferramenta. A gente precisa, sim, se adaptar, mas não dá para deixar que ela faça o trabalho por nós. O trabalho do ser humano, ele não tem como substituir nesse caso. Por um lado, o que você viu
do supermercado, né? Que é você por você. Uhum. Hoje, cada vez mais a mão de obra, ela é triste, né? Sim. Em todos os sentidos. Substituindo todo mundo. Exatamente. Então, por um lado, é bacana, por essa situação que várias empresas, empresários, todo mundo acaba passando, Sim. né? E é triste também pela situação vai faltar emprego, né? Essa que é a questão. Só que isso é um ponto que eu gosto de comentar, e até isso eu falo muito fazendo um link com o meu livro, Personal Branding para Profissionais da Saúde. Falar esse livro. Porque o profissional da saúde, em geral, né, eu sou nutricionista de formação, então como mentora de profissionais da saúde, eu tenho muito contato com profissionais que falam assim, André, agora, né, com essa era de inteligência artificial, todo mundo vai querer fazer dieta com inteligência artificial. Porque se você pega lá, por exemplo, o ChatGPT, que é muito utilizado no Brasil e no mundo, faça uma dieta de 1.200 calorias, tanto de carboidratos, tanto de proteína, que seria a base matemática ali do nutricionista, ele faz em 2 minutos, ou menos. Então, isso que é o básico, a gente não tem mais diferenciação. A diferenciação do profissional da saúde, dessa era, é como que ele vai atender essa pessoa e fazer com que ela se sinta acolhida, que ela tenha um acompanhamento de fato e ela tenha resultados por isso. Porque não é só ter a fórmula. Eu posso receber a fórmula aqui, mas se eu não souber como seguir e como isso aqui pode ser aplicado na minha rotina, eu não consigo ter adesão. Então, essa que é a diferenciação do profissional de hoje, qual que é a experiência que ele entrega, o pós-consulta, o pós-atendimento, todo esse acompanhamento que vai fazer com que os profissionais que realmente se dedicam em dar uma boa experiência, eles sejam, de fato, marcas mais fortes no mercado, que é o que eu ensino aqui nos meus cursos e também aqui no livro Personal Branding para Profissionais de Saúde. Porque tudo acaba mexendo no emocional. E você Sim. precisa do quê? De pessoas. Exatamente. Né? Tem que ter uma... É importante ter essa proximidade. Sim. A gente não vê por situações que não mexem tanto com nossos hábitos, com nossos sentimentos, nossas emoções. Coisas bobas que você vai fazer um telefonema para resolver uma questão, você é atendida por robô, né? Tipo, tudo automatizado. Chatbot em todo lugar. Sabe? Aquilo dali já é horrível, dependendo da situação. Imagine em situações que mexem com o emocional. Sim. Precisa de tudo isso, né? Exatamente. E esse é um ponto muito importante, tão importante que, ali voltando sobre a SXSW, que é essa feira de inovação, eu vi alguns painéis falando sobre mindfulness, inteligência emocional. Então, eu lembro que tinha uma professora de Yale, eu acho que é Laurie Santos o nome dela, professora de psicologia na Universidade de Yale, que é muito conceituada nos Estados Unidos. E ela trouxe justamente esse tema, como que a gente consegue ter inteligência emocional em uma era de inteligência artificial, porque é um desafio. Exato. Então, como que eu vou conseguir agora, com esse medo de perder emprego, com esse medo de ser substituído, o que eu posso fazer para melhorar a minha produtividade? E o resumo, ela trouxe ali vários dados científicos, mas o resumo que ela trouxe para que você tenha produtividade, você precisa entender a sua rotina, o que para você funciona, não ficar se comparando com um colega ou outra pessoa que está ali mostrando vários resultados, porque muitas vezes a gente tentando se desviar e seguir um protocolo que não foi feito para nós, que não serve para nossa rotina, é muito pior, porque aí você simplesmente deixa de entender como que para você funciona aquela rotina. Então, se eu, por exemplo, seguir ali uma rotina que eu vi lá, uma pessoa fazendo assim, vou acordar 5 horas da manhã, vou tomar um banho gelado, vou fazer isso, aquilo. Eu faço isso e na minha rotina funciona, mas para outra pessoa talvez isso não funcione. Então, eu preciso entender o que para cada pessoa é a alta performance, é proteger o que para nós é o nosso tempo, é usar o nosso tempo de forma inteligente, porque produtividade não é você trabalhar demais, é você trabalhar de forma focada e entender o que você está fazendo. Número de horas fechado, né? Isso, é você conseguir produzir. Às vezes, trabalhando menos e de forma mais focada, você rende muito mais. Exatamente. É um mundo muito... novo, né? Sim. Porque não são todas as pessoas... Você não escuta falar tanto, mas ele é de extrema importância, né? Com certeza. Você mencionou sobre os nootrópicos. Nootrópicos, e suplementos. O que são os nootrópicos? Nootrópicos são suplementos, são substâncias que aumentam a performance cerebral. Então, eles têm ali... Ele é destinado para... Isso. São propriedades que ou têm uma neuroproteção, então protegem os nossos neurônios,
ou então ele aumenta a capacidade cerebral. Então, por exemplo, Lion's Mane é um cogumelo medicinal, ele é muito utilizado na medicina tradicional há muitos anos, e hoje a gente começa a ver que realmente ele tem respaldo científico de que melhora a cognição. E ele é até considerado por muitos como o cogumelo da inteligência, porque de fato ele melhora ali a velocidade de raciocínio. E se a gente melhora a velocidade de raciocínio, a gente também consegue ter uma tomada de decisões mais rápida, melhora a inteligência, mas não é só utilizar o medicamento, só utilizar o suplemento. Eu preciso de fato entender quais são os outros aspectos que estão prejudicando ali o meu foco, se eu não tenho foco. O Lion's Mane é muito utilizado, né, que é um nootrópico, e alguns naturais também, que poucas pessoas olham para eles como nootrópicos, mas a própria cúrcuma, a gente tem hoje suplementação de curcumina, que é o ativo da cúrcuma, que é muito neuroprotetora, ela é muito antioxidante, então curcumina pode ser inserida na alimentação, pode ser suplementada. O próprio chá verde, ele tem Fazer muito... um shotzinho assim, né? Sim, o shot matinal. Própolis. Para a imunidade, maravilhoso. É própolis, cúrcuma, limão e um pouco de pimenta do reino, que a pimenta do reino ela aumenta a propriedade da cúrcuma, ela potencializa a cúrcuma. Então, se eu colocar um pouquinho de pimenta do reino, isso também potencializa. Por exemplo, de manhã isso já seria um shot matinal. Posso utilizar ao longo do dia também outros suplementos. Então, além da cúrcuma, tem, por exemplo, outro natural, que é o chá verde. A L-teanina, que está dentro do chá verde, também pode ser suplementada de forma isolada. E ela é muito, muito boa para neuroproteção e para aumentar essa performance cognitiva também. Então, tem a L-teanina, tem os cogumelos ali, eu falei do Lion's Mane, mas tem o Cordyceps, reishi, chaga, são também alguns cogumelos são utilizados para você reduzir a ansiedade. Muitas pessoas hoje, Marcela, não conseguem performar, não conseguem ter produtividade porque elas estão muito ansiosas. Aceleradas. Exatamente. Estou tão acelerado, eu quero trabalhar, que eu paro para trabalhar e eu não consigo. Então, a pessoa está ali, às vezes, usando a própria cafeína, que é um nootrópico. A cafeína tem o potencial de aumentar o foco, mas, em excesso, ela é tão estimulante para o cérebro que ela aumenta a ansiedade. Então, se a pessoa exagera na dose, também é ruim. Na verdade, não adianta, igual como o nosso bate-papo agora, a pessoa escutar e querer anotar tudo, falar, vou comprar tudo isso, exatamente. Vou fazer, mas não sabe para ela qual é o melhor horário, isso. A quantidade. E se é necessário, né? Se é necessário. Às vezes não é. Então, por exemplo, existe dentro dos nootrópicos ali uma categoria que é chamada de adaptógenos, que eu adoro estudar sobre eles. Adaptógenos, eles têm a função de adaptar o nosso corpo ao estresse. Então, para quem tem muita ansiedade, para quem tem dificuldade de sono ou insônia mesmo, os adaptógenos eles podem ser bem interessantes. Por exemplo, a ashwagandha é muito incrível para melhorar sono, para reduzir a ansiedade, principalmente quando associada a um outro nootrópico que tem nome estranho também, chamado Rhodiola rosea. Então, a ashwagandha com o Rhodiola rosea são 2 adaptógenos muito interessantes para redução de estresse, para melhorar a nossa resiliência e também melhorar o sono. Então, a gente pode utilizar esses ativos naturais desde que eles sejam indicados e na dose correta. Uma pessoa que usa essas porcarias para dormir, tipo... Medicamentos? Uhum. Como que fala, meu Deus? Zolpidem, né? Não é Zolpidem que é para dormir? Muita gente usa Rivotril. Rivotril, tem essas coisas, assim. A pessoa que está muito tempo tomando isso, ela pega nesses dois componentes... Adaptógenos. Ela consegue sair dessa bengala de alopatia? Uhum. O que acontece hoje? Eu não falo que pode tirar tudo e simplesmente substitui. Quando a pessoa usa o medicamento, ela tem que fazer o desmame. Porque senão o efeito ali provavelmente será bem ruim. Agora, se a pessoa decidiu, eu não quero mais usar medicamento, ela foi no médico, ela sabe que ela consegue retirar, vai reduzindo e depois ela pode usar, sim, esses métodos alternativos, principalmente ali os adaptógenos, ela pode utilizar e fazer higiene do sono também, que é uma prática antes de dormir para você melhorar o sono. Um ritual básico, né? O ritual é incorporar o estilo de vida. O problema é que as pessoas não querem fazer isso, né, Marcele? Então, assim, é muito mais fácil usar um medicamento para dormir, um medicamento para acordar, um medicamento para ficar focado, um medicamento... Então, eu fico, assim, impressionada com a quantidade de pessoas que buscam por suplemento para produtividade, suplemento para foco. E a pessoa pensa que tomando aquilo, ela vai ter muito resultado. E não é bem assim. Porque se a pessoa usar aquilo sem
entender qual que é a causa da improdutividade dela, ela pode ter um aumento até de ansiedade, se for o caso de usar um estimulante ali. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e entender para quem indicar qual que é a dose. Por isso que eu amo o biohacking, porque ele entende o indivíduo. Cada pessoa é única, cada pessoa precisa ser cuidado como Na uma raiz, individualidade. né? Exatamente. Tipo, estou depressiva, vai, compra um remédio para depressão. Estou com insônia, vai lá e compra um remédio para insônia. Mas o que está causando tudo isso? Às vezes é deficiência de micronutriente. Então, por exemplo, até a depressão a gente sabe que tem, às vezes, uma relação com vitamina D. Então, se a pessoa tem uma vitamina D baixa, pouco magnésio, não consome triptofano, tem uma baixa de vitaminas do complexo B, ela pode ter um aumento, sim, de ansiedade, uma redução de serotonina. E tem a ver também com o aparelho, com o intestino, né? Com toda certeza. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Eu escutei muito falar disso ali na SXSW. Eu estudei muito sobre o mercado de longevidade para os próximos anos. E duas tendências muito fortes nesse mercado são, primeiro, relação do intestino com o cérebro. Então, como que o consumo de alimentos, as substâncias que eu coloco para dentro do meu corpo, elas impactam o meu cérebro. E aí a gente fala de neuronutrição. Então, esse impacto aqui, ele é muito importante que a gente estude, a gente entenda que se o meu intestino não está saudável, não tem como o meu cérebro estar saudável. Eu preciso cuidar dessa barreira aqui. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem uma alimentação muito ruim e ela mata aqueles micro-organismos, as bactérias boas, né, que são os probióticos do nosso intestino, a gente não tem mais aquela barreira para deixar com que isso aqui seja uma proteção contra os micro-organismos patógenos, né, aqueles que causam doenças. Então, se eu não tenho uma alimentação saudável e que faça com que essa microbiota fique mais saudável, eu dou espaço para que outras bactérias ruins elas entrem aqui. Sim. E aí que a gente vê um aumento até de alergias alimentares, de vários sintomas ruins de inflamação. Então, se eu estou inflamado aqui dentro, não tem como o corpo, o cérebro não estar inflamado também. Essa questão, né? É inflamado, né? Sim. Porque a gente sabe que várias coisas inflamam, né? Sim. E às vezes você quer tratar outras coisas que não precisa e é só você poder dar uma puxadinha no freio de mão ali e analisar que de repente, é a própria farinha branca. Também, né? também o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato. É porque o que a gente vê hoje, o padrão alimentar do brasileiro, vamos pensar aqui o padrão do brasileiro. De manhã é um pão com manteiga ou pão com margarina e café. Então, é carboidrato com uma gordura e café. Não tem nem proteína. E a gente já tem estudos dizendo que só de você consumir proteína pela manhã, você tem também uma saciedade aumentada ao longo do dia. Então, você consumir proteína de manhã vai aumentar a sua saciedade, você vai conseguir equilibrar suas refeições ao longo do dia, vai conseguir equilibrar também os níveis de glicose no sangue, o açúcar do sangue, e ainda melhora o foco, concentração. Os nossos neurotransmissores, eles precisam de nutrientes, principalmente os aminoácidos. Então, uma dieta rica em proteínas agiliza, ajuda isso. No primeiro, Exatamente, primeira refeição. Tanto é que tem aquele ditado, né? Tome o café como um rei, almoce como um príncipe, jante como um mendigo, né? Isso. E faz muito sentido. Por quê? Porque a noite não é a hora de você estar fazendo digestão. Hoje as pessoas querem fazer um pratão de comida antes de dormir, o que é muito comum. A pessoa comeu de manhã esse prato que eu falei ali, o pão com manteiga, meio-dia come alguma coisa rápida, às vezes só belisca um salgadinho, chega à noite ela come muito. Então, ela está invertendo em seguida vai dormir. O que deveria fazer. Exatamente. Se ela está Digestão jogando... lenta, né? Exatamente. É a mesma... pensar assim, com muita comida antes do treino, antes do exercício físico, e muita comida antes de dormir, a gente está desviando a nossa atenção ali do fluxo sanguíneo, da digestão, para que a gente consiga digerir aquele alimento. E isso não é bom, porque aí eu tiro o foco do músculo, eu tiro o foco do cérebro, eu preciso descansar à noite, eu preciso treinar no treino, então eu não posso ter muito alimento ali no estômago nesse momento. É porque o organismo acaba não entendendo nada, né? Exatamente, fica tudo bagunçado. Então, é saber, assim, não só o que comer, mas a quantidade e também os horários certos. E aí também vai depender da rotina da pessoa. Porque não é todo mundo também que pode comer de 3 em 3 horas, né? Sim. Como falam, Sim. né? Também tem essa questão. Exatamente. São várias questões. Porque as pessoas... Eu vejo muita gente hoje querendo encontrar... Papito, como que tá aí? 48. Falamos aqui. Eu terminei de falar, André, que eu te cortei, desculpe. Tá, eu tava falando do... Não me pergunte para quem tem TDAH. Deixa eu lembrar. Que eu falei que era uma bagunça
acaba ficando uma bagunça o organismo, né? Aham, exatamente. E se a gente não tem controle sobre a nossa biologia, não tem como a gente esperar que a nossa produtividade seja mais alta, que a gente consiga bons resultados. Para a gente ter uma mente saudável, a gente precisa cuidar do nosso tempo, do nosso corpo. Então, é por isso que o biohacking ele é uma ciência. Cada vez mais busca entender o indivíduo e mostrar que cada pessoa tem a sua fórmula. Agora, eu preciso, claro, de ajuda de profissionais da saúde, né? Não é saindo fazendo experimentos que não existe segurança alguma. Existem biohackers que fazem isso, né? Que é da metodologia do it yourself. Mas o que eu acredito, Marcelo, e que eu sigo e divulgo você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo, por quê e como mudar isso se você quiser. Então, mesmo quando eu iniciei os meus atendimentos como profissional da saúde, como nutricionista, eu sempre trouxe para a pessoa assim, olha, esse plano aqui a gente vai fazer por esse objetivo, para que você alcance esse objetivo, porque dessa forma você vai conseguir esse resultado. Step by step. Exatamente, a pessoa entendia o porquê de cada coisa. Se ela não sabia, ela perguntava. Então, é isso que eu estimulo. Faça perguntas. Se você vai em um profissional da saúde, questiona se você não entendeu algo. Questiona por que algum exame de sangue está alterado ali. Não só, tá bom, tá ruim. Tá ruim por quê? Está bom por quê? O que eu fiz que ajudou com que esse exame aqui ele melhorasse ou piorasse? Então, entender isso é algo libertador, porque você começa, de fato, a ter domínio sobre você, entender que você consegue viver em alta performance, viver na sua máxima capacidade. Porque daí você começa a adquirir uma visão macro do que está ao teu redor, Exatamente, né? Exatamente. Que delícia de bate-papo. Foi um prazer, ficaria mais horas aqui. Mas com certeza. Mas antes de você ir embora, a gente vai bater o martelo na próxima data. Vamos sim. A gente já está nesse namoro de data já... Desde o ano passado. Desde o ano passado. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui do livro. O livro encontra ele está sendo vendido. E que eu já tenho o meu, já faz meio ano que eu tenho o meu. Olha só, já está fortalecendo a marca pessoal. Muito bom. Personal Branding para profissionais da saúde é um verdadeiro guia para você conseguir projetar sua marca pessoal, ter autoridade, conseguir mais clientes e, principalmente, valorizar o seu atendimento. Porque hoje a gente vê muitos profissionais tentando vender na internet, mas não tendo resultados. Exato. Por quê? Porque ainda não tem uma diferenciação, não sabem valorizar o seu atendimento, não sabem apresentar planos de acompanhamento. Então, a gente ensina aqui, junto com o Ricardo Dal Bosco, mentor de marca pessoal, que inclusive está lançando mais um livro agora pela editora Gente, do Invisível ao Inesquecível, que é incrível, já está em pré-lançamento. E este livro aqui você encontra na Amazon, só pesquisar ali Personal Branding para profissionais de saúde, ou então no meu Instagram também tem o link da bio, é André Pedroso, encontra lá o André link com Y. André com Y, exatamente. O meu é diferenciado. E você sabe que eu, até na época, eu comentei com o Dal Bosco, esse livro, ele, de fato, ele é um guia, mas aquele guia de cabeceira. Por mais que aqui esteja para profissionais da saúde, você consegue adaptar em outras áreas. Com toda certeza. O conceito do personal brand, ele pode se estender para outras áreas também. Sim, mas a pessoa, ela não precisa ficar focada ali, né? Que, tipo, Sim, exatamente. Porque a gente nichou na área da saúde porque eu vim da área da saúde. Sim. Mas, de fato, se você não é profissional da saúde e quer projetar sua marca pessoal, esse é um guia definitivo para você conseguir. O meu irmão não é da área da saúde e ele usufruiu maravilhosamente esse livro na empresa dele. Fantástico. É isso que eu quis dizer. Maravilha. É um guia. Ficamos por aqui com mais um Reconecta Cast. Um ótimo, excelente, maravilhoso final de semana. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.